Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos ver como fazer a atualização de dados nos bancos de dados relacionados. Nós vamos começar com a inserção de tuplas em uma tabela no banco de dados. Uma tupla é uma linha do banco de dados. Vamos ver como alterar tuplas, como remover tuplas e por fim vamos ver como fazer essas atualizações no PostGrid. Para inserir uma tupla em uma tabela, ou seja, para inserir uma linha em uma tabela, nós devemos utilizar o comando insert into, seguido do nome da tabela onde nós queremos inserir uma tupla. E a seguir, entre parênteses, os nomes dos campos da tabela onde nós queremos inserir valores separados por vírgula. Lembrando que se um desses campos aqui for not null, ou seja, obrigatório, nós devemos colocar esse campo aqui. Caso a gente não coloque, o banco de dados vai retornar um erro ao invés de inserir a tupla. Depois de colocar os nomes dos campos da tabela, nós devemos seguir com o comando values e, entre parênteses, colocar os valores de cada um desses campos, respectivamente. Lembrando que valores alfanuméricos, ou seja, strings, devem ser delimitados por aspas. Então, após executar essa comando insert em um banco de dados, nós vamos ter o seguinte resultado. Aqui na tabela 1 vão ser inseridos os valores da tupla, igual como nós especificamos aqui na consulta. Alternativamente, nós também podemos inserir mais de uma tupla usando apenas um comando insert, colocando entre parênteses os valores de cada uma dessas tuplas e ainda separando essas tuplas por vírgula. Então, após executar esse comando aqui no banco de dados, nós vamos ter esse resultado, que é simplesmente inserir mais essas duas tuplas na tabela A1. E nós ainda podemos omitir o comando into aqui. Dá para ver que nós não temos aqui os campos do comando into aqui nessa consulta, nessa comando de inserção. Eles podem ser omitidos se todos os valores dos campos da tabela forem utilizados em values seguindo a mesma ordem em que os campos da tabela foram criados. Ou seja, aquela mesma ordem que nós usamos lá no comando create table. Se esses valores aqui estiverem seguindo aquela mesma ordem dos campos, a gente pode omitir os valores do comando intro. Então, após executar esse comando, é o que nós já esperávamos, né? A gente vai inserir aqui na tabela esses comandos, esses valores do comando que foram especificados. Então, para fazer a alteração de tuplas de valores aqui na nossa tabela do banco de dados, nós devemos utilizar o comando update, seguido do nome da tabela onde nós queremos modificar, e com o comando set, entre parênteses, nós vamos especificar quais campos e quais valores desses campos vão ser modificados na tabela. Então, aqui nesse caso, nós vamos modificar o valor do campo endereço para Rua Pacheco e do telefone para 55555555. E ainda devemos filtrar quais linhas vão sofrer essa alteração. No caso, a gente usa o where para dizer que nós queremos aqui que só a linha, a tupla, com matrícula igual a 440, vai sofrer essas alterações. No caso, essa última linha. Então, após aplicar esse comando, nós vamos ter a seguinte tabela do banco de dados. Nós podemos ver que os dois campos de endereço e telefone, a linha de matrícula 440, tiveram seus valores modificados. E para excluir tuplas no banco de dados, nós devemos utilizar o comando delete from, seguido do nome da tabela onde nós queremos fazer a exclusão, e do filtro com R para especificar quais linhas vão ser excluídas. No caso aqui nós queremos excluir da tabela 1 as linhas cuja matrícula é 440, que no caso é só essa última linha aqui. Então, após a gente aplicar essa consulta no banco de dados, ou melhor, esse comando no banco de dados, nós vamos ter esse seguinte resultado. A tupla de valor 440 na matrícula foi removida do banco de dados. Mas cuidado!
esses comandos update, delete podem ser muito perigosos se utilizados no banco de dados em produção. Pode acontecer uma coisa muito desastrosa. Por exemplo, aqui nesse caso aqui, o update e o delete não utilizaram nenhum valor de filtro, nenhum R para dizer quais linhas vão ser modificadas ou deletadas. No caso, como a gente não especificou, todas as linhas do banco de dados nesse comando vão ser modificadas o nome para fulano de tal, ou todas as linhas da tabela Luna vão ser excluídas. Por isso que esses comandos são bastante perigosos e devem ser utilizados com bastante precaução. Agora vamos para a parte prática da nossa aula. Aqui já com o PGAdmin aberto e com o nosso banco de dados FDP selecionado, eu abri a ferramenta Query Tool. Para poder abrir essa ferramenta, nós podemos clicar ou nesse íconezinho aqui que tem o banco de dados com a seta, ou vir aqui em Tools, Ferramentas e clicar em Query Tool. Bem, lembrando que a ferramenta Query Tool é uma maneira fácil de nós inserirmos comandos SQL e executarmos eles. Então aqui já estão todos os comandos SQL que nós utilizamos na nossa aula, com exceção desse primeiro comando, inserir cursos, que eu não tinha mostrado, mas está aqui, eu estou inserindo dois cursos, um de computação e um de matemática, colocando seus campos código curso, descrição e carga horária. Então, para inserir essas duas tuplas na tabela curso, eu vou selecionar aqui o comando que eu quero que seja executado e clicar aqui nessa setinha ou apertar F5 para executar o comando. Então, clicando aqui no Data Output, na saída de dados, nós podemos ver que foi executado o comando insert e a consulta foi retornada com sucesso em 62 milissegundos. Então, essas duas tuplas aqui, desses dois cursos de computação e matemática, já foram inseridas no banco de dados. Agora, para executar essa outra instrução SQL, que vai inserir essas pessoas aqui, essas tuplas desses alunos, eu também, da mesma forma, seleciono o comando aqui e aperto aqui em executar. Então, aqui na saída, disso também já foi executado com sucesso. Agora, depois de inseridos, eu vou aqui só fazer uma atualização, aquele mesmo comando que eu mostrei ainda há pouco, né? Um update, seleciono e mando executar. E por fim, se eu quiser excluir, tá aqui o comandozinho aqui, depois de digitado, né? Eu mando executar. Então tá aqui, todos os comandos foram executados. O ideal era que eu mostrasse para vocês os valores da tabela, igual como eu mostrei ali na, na aula, após cada comando, qual foi o resultado. Eu não vou mostrar ainda, porque eu não mostrei para vocês como fazer consultas a esses dados que foram inseridos, atualizados ou deletados no banco de dados. E é o foco da nossa próxima aula. Então, nós nos vemos na próxima aula e nós vamos aprender como fazer essas consultas a esses dados.